Convidá-los a abrir a palavra em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 21. Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 21. Mantenham a palavra em suas mãos, mas é preciso fazer uma introdução antes de trabalharmos os textos ou o texto propriamente dito. Bom, nós já sabemos que o apóstolo Paulo, ele vai dividir a carta em dois momentos. Chamamos então o primeiro momento de momento doutrinário. Nesse momento doutrinário, nessa parte ou nessa sessão de doutrina, o apóstolo Paulo vai gastar os 4 primeiros capítulos. Então, ainda estamos caminhando no final da primeira sessão, a sessão doutrinária, porque esses versos 21 a 31 finalizam a sessão doutrinária. E nessa sessão doutrinária, ele divide a sessão em duas partes. A primeira parte é a sua defesa. Ele defende a si mesmo, ele defende o seu apostolado. E nós nos lembramos que os judaizantes, eles estavam atacando a pessoa de Paulo, atacando o seu pastoreio, atacando o seu apostolado, a sua vida. Por quê? Quando eles tiram o crédito do mensageiro, a mensagem também perde a credibilidade. Então, Paulo precisa defender o seu ministério, e isso ele faz no capítulo 1. Mas ainda, além de defender o seu ministério, ele só defende o seu ministério, o seu apostolado, porque ele precisa defender a pregação do Evangelho. Então, ele tem a segunda parte doutrinária, que é a defesa do Evangelho. E ele vai gastar todo esse seu tempo precioso falando e defendendo o Evangelho da graça. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova que foi transmitido não apenas aos Gálatas, mas a todo o mundo. Então ele gasta um bom tempo, argumentos sólidos para defender o Evangelho. E ao defender o Evangelho, ele coloca o centro do Evangelho como princípio a ser defendido, que é Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. E ele defende também a justificação pela fé. E nós sabemos disso, porque os judaizantes, eles estavam ali tentando trazer confusão, tentando fazer discípulos para si mesmo, como falamos na última aula, e eles estavam dizendo que Cristo não era suficiente. A fé em Jesus não era a única coisa que poderia garantir a salvação. Era a fé em Jesus e o se tornar judeu ou um prosélito, passando pela circuncisão e então guardando todos os elementos da lei mosaica. Nós lembramos disso. E para contra-argumentar eles, os judaizantes, Paulo precisa elaborar uma sólida palavra ou exemplos que são sólidos. Então vimos no capítulo, principalmente no capítulo 13 e no capítulo 4, o apóstolo Paulo, para falar da justificação pela fé, usando exemplos, como já falamos algumas vezes, os exemplos que são da vida pessoal dos Gálatas, da sua conversão, do Espírito Santo sobre as suas vidas, da perseguição, da alegria que eles tiveram. Paulo usa também o exemplo das Escrituras, com Moisés ou com Abraão sendo o carro-chefe dessa argumentação. Ele usa os exemplos do dia a dia, que são exemplos da lei, exemplos da educação, exemplos que dizem respeito à lei e à graça. Nós falamos sobre isso. E no capítulo passado, na última lição, Paulo dá um tempo, ele para um pouco a sua argumentação, os seus argumentos, trazendo exemplos para trazer um tom um tanto quanto pessoal. A chamada de atenção que ele traz aos crentes da cidade
ou da região da Galácia, do verso 12 até o verso 20, é algo muito pessoal. Ele fala olhando, como se ele estivesse olhando para os seus ouvintes, dizendo: vocês passaram e eu passei um grande tempo com vocês. E o que aconteceu então? Eu estou perplexo com o que está acontecendo ou em via de acontecer, vocês deixarem o Evangelho e passarem para um outro Evangelho que não é. Então, depois de trazer a sua palavra, uma palavra que ele ressalta o amor, o carinho, mas a preocupação por aquelas igrejas, agora ele vai encerrar a sua parte doutrinária com um exemplo ou exemplos para definitivamente desarmar tudo quanto os judaizantes estavam falando. E agora, quando ele retorna a exemplos, ele mais uma vez vai fazer uso das Escrituras. E mais uma vez ele vai usar um grande exemplo, que é o exemplo de Abraão. E você lembra que ele argumenta e coloca Abraão como o pai da fé, e ele era, porque os judaizantes, eles diziam que eram filhos de Abraão, ou seja, descendentes consanguíneos de Abraão. E elas sempre faziam isso. E eles diziam que para que alguém fosse salvo ou alcançar essa salvação, era preciso ser filho de Abraão. E então ele olha para Abraão, Paulo diz: olha, Abraão vem antes da lei. A lei mosaica, ou a lei do Sinai, vem 430 anos depois que o Senhor chamou Abraão. E chamou Abraão através da graça, por meio da fé. Agora ele, quando encerra os seus argumentos, ele retorna a Abraão. Mas observem que o apóstolo Paulo aqui está chamando os judaizantes para um embate. Ele não está sendo mais tranquilo com os judaizantes. Agora ele chama os judaizantes para o embate, para o campo de batalha. Porque quando ele inicia o verso 21, ele começa dizendo assim: dizei-vos, ou dizei-vos, os que querem estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? O que ele está dizendo? Vocês que falam que os gentios precisam guardar a lei, são vocês mesmos, judaizantes, que querem acrescentar um peso sobre aqueles que não são judeus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês não ouviram o que a lei diz? Ou vocês não leram o que a lei fala? Então, o contraponto de Paulo é o seguinte: vocês estão falando que dominam muito bem a lei, que conhecem a lei, que a lei é necessária, a lei mosaica é necessária para que os gentios sejam salvos. Parece que vocês não conhecem muito bem de lei. Parece que vocês não conhecem o princípio da lei. E pensem nisso. Nós não temos aqui Paulo indo até a Galácia e Paulo transmitindo oralmente esta verdade. Ele escreveu essa carta. Essa carta era uma carta circular, que alguém estaria lendo, não Paulo. Então, como que acontecia? Ele, por exemplo, ia na cidade de Antioquia da Psídia, a primeira cidade. Aquele representante de Paulo chamava toda a igreja, e isso incluindo os judaizantes, né? Porque os judaizantes faziam parte da igreja de Cristo, eles eram cristãos, então eles chamavam todos e ali então ele lia a carta, as partes da carta. Agora imagine quando ele chega nesse momento
E diante do público, um público misto, um público dos judaizantes, o público dos gálatas, um público que já estava, uma parte dos gálatas já estava tendencioso a observar o que os judaizantes estavam falando, outros talvez em dúvidas sobre isso, outros ainda receosos e dizem, não, eu fico com o que Paulo ensinou. Talvez fosse esse o grupo que estava ali ouvindo. E de repente, aquele que era representante de Paulo, lendo a carta, nesse momento da carta diz, vocês que querem viver sobre a lei, ou sobre a tutela da lei, e querem que todos os que aqui estão vivam, vocês parecem não terem ouvido ou percebido a lei de forma correta. E ele vai dizer o porquê. Porque no verso 22 ele diz, pois está escrito. Então ele vai argumentar as escrituras. Está escrito. Não foi escrito agora. Não fui eu que escrevi. Não foram os discípulos ou os apóstolos de Cristo que escreveram. Nem tampouco foi o próprio Cristo que escreveu, mas já está na lei. A história, o povo, vocês já ouviram sobre isso, mas parece que não prestaram muita atenção. Ou talvez, de forma proposital, tenham deixado de lado. Está escrito, ele diz no verso 22, que Abraão teve 2 filhos. Segurem aí. Ele começa então a utilizar as escrituras, histórias, fatos que o judeu desde muito pequeno já ouvia falar. E é claro, falando sobre Abraão, que era o pai da fé, aquele que iniciou aquela grande nação, como o primeiro grande patriarca, todos conheciam aquelas histórias. Ele diz, ponto, está escrito que Abraão teve 2 filhos. E ele continua, um da mulher escrava e outro da livre. Bom, ele vai qualificar daqui a pouco o nome dessa escrava e desses 2 filhos. Mas nós vamos nos lembrar aonde Paulo quer chegar. Indo para a história. Capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamado de Abraão, que ainda nem Abraão era chamado, era Abrão. No chamado de Abraão, Abraão era, como toda a sua família, alguém que era um idólatra. Mas pela graça o Senhor foi até Abraão e o intimou, o convocou, o comissionou para viver em novidade de vida. E para isso ele precisava sair da sua parentela, do meio dos seus, e ouvindo a voz de Deus, ir para uma terra que Deus haveria de dizer a ele. E você lembra quantos anos tinha Abraão quando ele foi chamado por Deus? Quando Deus começou o princípio da sua promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação e que, através de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas, Abraão tinha 75 anos. O verso 4 do capítulo 12 revela isso. Abraão tinha 75 anos de idade. Os historiadores afirmam que Sara tinha 10 anos a menos do que ele. Então ele começa o seu ministério, a sua peregrinação, a vocação dele ali aos 75 anos de idade. E durante a sua peregrinação, a sua caminhada, nós já falamos sobre isso, Abraão tomou atitudes corretas, mas em alguns momentos tomou atitudes equivocadas. Ele acertou e errou. Talvez tenha acertado mais do que tenha errado.
Mas os erros que ele tomou, as atitudes equivocadas que ele tomou foram, de forma geral, grandes, que poderiam trazer grandes estragos, mas Deus era com ele, porque aquele que fez a promessa é aquele que manteria o seu filho de pé. Deus fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Passou-se 1, 2, 3, 5, quase 10 anos, e nada de Abraão ver ou enxergar a promessa do Senhor. Alguns anos depois, registro o capítulo 15 de Gênesis, Deus aparece a Abraão, reafirma a sua promessa. Por quê? Abraão já estava idoso, Abraão ainda não tinha recebido a promessa, Sara não tinha ainda um filho, lhe dado um filho, o tempo está passando. O capítulo 15, o verso 3 diz assim: disse Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele olha para Deus e diz para Deus, e era comum naquela época, quando um homem, um senhor, alguém de terras, ele falecia sem deixar herdeiro, aquele servo mais fiel, mais próximo a ele, era ele que herdava as bênçãos, é ele que herdava tudo. Então, havia um damasceno chamado Eliezer, era esse que receberia a bênção. Aí Abraão estava incomodado, porque Deus havia dito a ele que ele seria pai de uma grande nação e até agora nada. E então você vai lembrar que Deus conduz Abraão para fora da sua tenda, e então manda ele olhar para os céus e contar as estrelas se ele pudesse, mas nós sabemos, não podia. E então Deus diz que a sua nação, a sua posteridade seria assim. Abraão, então, se fortalece com aquela palavra. Mas passam os anos continuam a passar, e nada, nenhum filho. Abraão e Sara são ainda mais idosos. O capítulo 16, o verso 16, diz assim: era Abraão de 86 anos. 86 anos. Ele foi chamado com 75, já se passaram quantos anos? Para 86? Nada da promessa. Mas o que acontece? Nesse período, Sara teve uma ideia que ela achou extraordinária. Porque ela tinha servas, escravas. E uma dessas escravas era Agar, que era egípcia. Ela chama Abraão e diz: Abraão, todas as escravas ou os escravos pertencem a nós. Os seus filhos nascidos pertencem a nós. Então vai lá, deita-se com ela, com Agar, a minha escrava egípcia, e o filho será o teu descendente, o nosso descendente, o descendente da promessa. Abraão não viu o problema, absolveu aquilo que a sua esposa Sara disse, e então deitou-se com Agar, e então o verso 16, como acabamos de ler, afirma que então ela deu luz e teve um filho, quando Abraão tinha 86 anos de idade, e foi chamado essa criança de Ismael. Ismael nasceu, tinha 86 anos a Abraão, e a história, ela vai contando algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. E enquanto as coisas iam acontecendo no meio do caminho, aquele garoto ia crescendo e Abraão ainda não tinha filho com Sara. E então, no capítulo 17, o capítulo seguinte, diz o verso 1: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. De 86 para 99, mais uma porção de anos.
Aquele menino já tinha lá os seus 14 anos, era um adolescente, Ismael. E então Deus reafirmou a promessa. E quando ele reafirma a promessa de uma descendência que seria uma grande descendência, acende-se uma luz. Qual a luz? A luz que talvez Abraão tivesse tomado uma atitude errada, uma decisão errada em ouvir a sua esposa Sara. Ismael não era o descendente de Abraão, porque na promessa que Deus fez a Abraão, esta promessa é para a sua família. E quem é a sua metade? Quem é a sua parte preciosa? A sua esposa Sara. Então Deus reafirma a sua promessa e 14 anos após o nascimento de Ismael, o verso 9 do capítulo 17, aí sim é que Deus, ele afirma ou reafirma a circuncisão, dizendo que todos os descendentes, ou todos aqueles que fariam parte da aliança, deveriam ser circuncidados. Aí então, há um tempo, Abraão tinha 99 anos, e naqueles dias, Deus visitou Abraão e Sara. Capítulo 21 narra o nascimento do filho da promessa. O verso 1 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. E o verso 5 diz que tinha Abraão, quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Prestem atenção no elo. É isso que está sendo narrado por Paulo, por meio daquela carta. Nós entendemos então que os dois filhos de Abraão são quem? Ismael e Isaque. E segundo, eu quero que, se você caminhou comigo nesses textos iniciais, que você vá comigo de novo, retorne a Gálatas no capítulo 4. Quando retornamos a Gálatas no capítulo 4, o verso 22, ele diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. A gente já sabe, um da mulher escrava, que era Agar, e outro da livre, que era Sara, a sua esposa. 2 filhos, 2 exemplos, 2 perspectivas totalmente diferentes. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 23, mas o da escrava nasceu segundo o quê? A carne. E o da livre? Mediante a promessa. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Então vamos lá, o filho da escrava é Ismael. Esse Paulo considerou como filho da carne. Pensem comigo então o filho da carne, o que ele quer dizer com o filho da carne? Quando Paulo fala sobre o filho da carne, ele está dizendo o seguinte: Ismael é o filho da vontade própria, das obras praticadas pela carne. É o filho natural. É aquele filho que Abraão, ele tentou
de alguma forma, dar uma ajudinha a Deus, sabe? Ah, Deus fez uma promessa, a promessa não está acontecendo, então eu vou adiantar, eu vou ajudar Deus. Eu, com o meu braço forte, eu vou criar um mecanismo para que a promessa de Deus se realize. Então, ele vai escolher uma escrava muito mais nova e essa mulher tem seu filho, tem um filho. Então, é o filho da carne, o filho das suas próprias mãos, o filho da sua força, do seu, entre aspas, vigor. É o filho da escrava, é Ismael. Agora, o segundo, Paulo vai dizer que é o da livre, a gente sabe que é de Sara. E esse filho é mediante a promessa. Porque como lemos no capítulo 21, Deus, ele visita a Sara como ele mesmo já havia o quê? Afirmado. Aquela criança, Isaac, é o filho da promessa, é um milagre. Sara já era uma senhora e era estéril. Seu ventre já tinha fechado. Então, aquele filho é o filho da promessa, é o filho do milagre de Deus, da graça. Aí Paulo vai dizer, isso é apenas uma alegoria, verso 24, isso é uma alegoria, isso é um exemplo, é uma ilustração, é uma comparação. A ideia de alegoria é bem simples aqui, é isso aí, é uma ilustração. Eu, mais uma vez, estou usando um exemplo. Estas coisas são alegóricas. E ele vai dizer, então, tentar começar a explicar, porque estas mulheres, quem? Sara e Agar, ou Agar e Sara, a livre e a escrava, elas são as duas alianças. Nós estamos estudando a aliança na escola dominical, né? E nós nos lembramos da primeira aliança que é feita por Deus lá no Éden, com Adão e Eva. Com Adão, os representantes. Vocês estão lembrando disso? Essa aliança nós chamamos, é a aliança das obras. Adão precisava cumprir fielmente os desígnios ou a vontade de Deus. Ele, se tomasse uma decisão errada, se ele não cumprisse os pactos ou cada etapa daquele contrato, o que Deus faria? Deus rasgaria aquele contrato ou usaria da sua poderosa justiça para apenar a eles. E qual era o salário ou o pagamento pelo erro, pelo pecado? A morte. Nós sabemos disso. Isso é o pacto das obras. E aí a gente pode olhar para esse texto e dizer o pacto da carne. É o pacto que mostra que aquele pactuante precisava observar aquilo que ele mesmo não teria condição de cumprir, e o homem cai, o homem peca, o homem come do fruto que não era para comer, desobedece a Deus e morre. Esse é o pacto da obra. E esse pacto da obra é relembrado no Sinai. Olha o que o apóstolo Paulo diz, são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Guardaram isso? Monte Sinai. Qual é a importância do Monte Sinai para a gente aqui no texto? 400 anos do povo de Israel no deserto. No início dessa peregrinação, depois que eles passam o Mar Vermelho e começam a sua jornada, o Deus da graça chama Moisés, que era o líder do povo. E então diz a Moisés, Moisés, sobe porque eu tenho leis, que estas leis serão impressas no coração do meu povo. E esse povo precisará ouvir e obedecer essas leis. Moisés sobe ao monte. Que monte é esse? É o Monte Sinai. Então, quando Paulo olha e diz que uma das alianças
ela diz respeito ao Monte Sinai, que fica na Arábia, ele está dizendo a respeito da lei mosaica, de todo o contexto da lei mosaica, desde os 10 mandamentos, as leis morais, as leis cíveis e as leis cerimoniais também. Todo aquele contexto. É sobre isso que ele está dizendo. Olha o que ele está afirmando. Ele está comparando o filho, que é Ismael, da escrava, que é Agar, a o Monte Sinai. Então ele diz, as alianças, as duas alianças, uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E aí ele continua no verso seguinte, o verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e responde e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com quem? Com os seus filhos. Verso 26, mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre, a qual é a nossa mãe. Verso 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as do que tem marido. Isso aí é Isaías capítulo 54, verso 1. Ele está citando Isaías 54, verso 1. Qual é o resumo de todo essa porção das Escrituras? Qual é a comparação que Paulo quer fazer? A comparação é a seguinte: os filhos da escrava, os descendentes de Ismael, são aqueles que não nasceram de novo, não nasceram do Espírito, mas nasceram da carne. São aqueles que colocam a sua força, colocam a sua salvação nos seus próprios braços, naquilo que eles fazem, na obra da sua carne, em guardar alguma coisa, em praticar outras coisas, achando que podem agradar a Deus. Aqui ele se refere de forma direta aos judaizantes e aqueles judeus que ainda viviam sob a tutela da lei. Lembram a mesma lei que ele já havia dito e declarado que esta lei teve uma função? Antes que viesse aquele que era o libertador, a função da lei, ela serviu, ela caminhou, ela teve seu propósito até a plenitude do tempo, a vinda de Cristo. Mas ele está dizendo então que alguns ainda vivem sob a tutela da lei. E esses que vivem sob a tutela da lei não são filhos da liberdade, não são livres, mas são filhos da escrava. Em contraponto, ele vai falar sobre os que são de fato livres. Esses ele vai afirmar que os que são livres são aqueles que são de fato, de verdade, os descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão são como irmãos de Isaque de forma espiritual. É um exemplo que ele está trazendo. E os descendentes de Abraão, os irmãos de Isaque, as irmãs de Isaque, essas pessoas são de fato as que são livres. Agora, preste atenção que o apóstolo Paulo vai ser mais assertivo, porque talvez os judaizantes olhassem para essa primeira parte da sua fala e dissessem: viu, nós estamos certos.
Nós somos o quê? Descendente de quem? De Abraão. Então, todos nós, independente daquilo que nós cremos, da forma que nós cremos, se nós guardamos ou não guardamos a lei, nós já encontramos e somos libertos porque nós somos filhos de Abraão. Nós somos de Jerusalém. Aí o apóstolo Paulo vai, peraí, não se enganem. Não é porque você é judeu, não é porque você adora a Deus em Jerusalém, a cidade santa, porque na verdade os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que são de Jerusalém, da Jerusalém humana, da Jerusalém atual, verso 25. Porque aqueles que vivem sobre a tutela do templo, porque a religião judaica se resumia em Jerusalém, no templo, porque era lá no templo que tudo acontecia, era lá no templo que as ofertas, elas aconteciam, todas as festas, todas as celebrações aconteciam ali em Jerusalém. Ele vai dizer também que aqueles que estavam em Jerusalém, apesar de serem descendentes fisicamente, carnalmente de Abraão, aqueles também eram escravos. Ele diz isso no verso 25. E não apenas eles, mas escravos com seus filhos. E ele aponta a verdadeira Jerusalém. A verdadeira Jerusalém não é aquela que os olhos podiam ver. Não era aquele belo templo que tinha naquela cidade. Mas no verso 26 ele diz mais: a Jerusalém lá de cima é livre. Ela que traz a verdadeira libertação. Ela sim, nós podemos dizer que é a nossa mãe. E nós precisamos entender o que Paulo ele quer afirmar. Lembre-se que ele está no embate contra os fariseus, que colocavam a sua força, o seu vigor, naquilo que eles tinham como religião. Eles eram religiosos. A circuncisão era obrigatória. Guardar as leis cerimoniais, alimentícias, o sábado, era imprescindível. Para eles, sem isso, sem viver desta forma, o sacrifício de Cristo não tinha valor. Era isso que eles estavam ensinando. E Paulo encerra todos os seus argumentos sobre a justificação pela fé, fazendo esta comparação. Se você, de fato, de verdade, é livre, você é descendente espiritual de Abraão. Assim como Isaac, porque Isaac representava Jesus que viria na plenitude do tempo. E a verdadeira igreja não é aquela que se vê, que se contempla com os olhos, mas é espiritual. Aqui, então, ele encerra essa simples ilustração, mas uma ilustração poderosa, porque agora os judaizantes, eles não tinham mais o que falar. Como manter o seu argumento de pé? Como manter a sua fala de pé com esta palavra simples, mas poderosa do apóstolo Paulo? Vocês querem continuar assim? Ok, vocês são filhos de Abraão, mas não os filhos da promessa. Vocês são os filhos da escrava. Vocês continuam escravizados. Agora, com Cristo e vivendo em Cristo, se vocês quiserem viver a verdadeira liberdade, vocês devem receber a Jesus e Jesus unicamente como Salvador da vida de vocês, deixando de lado toda
a perspectiva de produzir boas obras para alcançar a salvação. Aí, a partir do verso 28, ele vai trazer para nós algumas coisas importantes na aplicação do seu ensinamento. E o que são essas coisas importantes? Quais são as verdades que ele vai trazer a partir da explicação desta ilustração? Primeiro, qual é a grande verdade? Verso 28. No verso 28 ele diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Primeiro, ele demonstra uma preocupação. Você vai lembrar que no verso 11, ele disse: receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Lembram disso? Está aqui no verso 11. Porque muitos daqueles irmãos estavam querendo voltar ao rudimento da carne. Então ele traz essa palavra: talvez eu tenha pregado em vão para muitos de vocês, porque vocês receberam a palavra de forma exterior, parecem que conheceram a Cristo, mas será que conheceram de fato? No verso 20 ele diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Até aqui, e aí eu não preciso mais citar outras frases duras de Paulo. Ele é bem duro com aqueles crentes. Não preciso, porque vários outros textos afirmam a dificuldade que Paulo tinha no seu coração a olhar para aqueles crentes e a atitude daqueles crentes que estavam parecendo e estavam mesmo deixando a verdadeira fé, o evangelho, para outro evangelho. Mas olha a palavra de Paulo, o tom de Paulo: vós, porém, ele chama-os de quê? De irmãos. Há uma certeza no coração de Paulo, que apesar daquele povo estar sendo seduzidos pelos falsos mestres, estarem vacilantes, começando a caminhar e deixar de viver a liberdade cristã, e até mesmo alguns daqueles que ali estavam, ele diz isso no verso 16, tornei-me porventura vosso inimigo? Alguns estavam contra ele, até se voltando contra ele. Mas mesmo diante daqueles homens, daquelas mulheres que estavam agindo dessa forma, ainda assim o apóstolo Paulo chama de quê? De irmãos. E você vai lembrar que essa carta seria lida diante de quem? De todas as igrejas. Era uma carta circular. Não era para um ou para outros. Ele vai chamar aqueles: vós, porém, irmãos. E então ele vai dizer a palavra grandiosa: vós sois filhos da promessa. Ainda que aqueles irmãos estivessem fraquejando, ainda assim Paulo acreditava, ainda Paulo cria, ainda Paulo entendia que aqueles que ali estavam, apesar de todos os seus erros e pecados, aqueles homens, aquelas mulheres eram filhos da promessa. Eram eleitos, foram salvos, foram alcançados pela maravilhosa graça. Aqueles ali que haviam nascido do Espírito e não da carne. Eles eram então filhos de Abraão espiritualmente. Eram membros da família de Deus e não apenas adeptos a uma religião legalista. Isso precisa ser algo que precisa ser seriamente pensada por nós. Às vezes nós desistimos com muita facilidade daqueles que nos trazem problemas, daqueles problemáticos. Mas Paulo não estava disposto a desistir deles. Ele olha para eles e diz: vocês são meus irmãos.
vacilantes. Mas você também é filho da promessa. Porque a salvação não se deu pela inteligência, bondade, pela expertise de vocês, mas essa salvação foi lhes entregue de graça. Vocês são filhos da promessa. O Deus da graça sabia que nós chegaremos a esse ponto. Há dúvida disso? Claro que não. Mas mesmo com todo aquele caminhar apressado para deixar a fé, ainda assim Paulo diz, vocês são filhos da promessa, assim como Isaac. Essa é a primeira grande verdade. E há uma segunda verdade. E essa segunda verdade está no verso 29, porque no verso 29 ele diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguira o que nascera segundo o Espírito, assim também é agora. O que Paulo está lembrando de novo? Lembra da história de Agar? Agar teve o filho, Ismael. Sara teve o filho, Isaac. Isaac era o filho da promessa, filho do amor de Abraão e Sara. E Ismael, filho da escrava. E Ismael era bem mais velho, 86 para 100, 14 anos de diferença. Então, Ismael era um adolescente, como disse para vocês, quando Isaac nasce. O texto lá de Gênesis 21, ele conta que houve, no momento que Isaac é desmamado, né, houve um momento de celebração, de festa. E vou ler para vocês, capítulo 21, verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, uma grande festa. Vendo Sara, verso 9, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac e meu filho. Verso 11 diz assim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, mas Abraão toma a decisão e então afasta o Ismael da sua presença. E a gente conhece a história, né? Ele vai lá, leva para o deserto, Agar e Ismael, e ali dá um farnel para eles, e durante a caminhada, aquela comida, acaba a água, eles estão ali pensando que vão morrer. Agar não tem coragem de nada, Ismael se levanta, e ela ora, pede a Deus, e quando olha para o lado, há um veio de água. E ela tem a sua sede saciada. E a partir dali, ele vai para a região exatamente da Arábia, e ali firma um povo grande, um povo poderoso, que até hoje essa briga em quem é descendente filho de Abraão legítimo, se são os descendentes de Ismael, os ismaelitas, ou os descendentes de Abraão, como Sara, mãe. A briga entre Israel e os palestinos está vigente até os dias presentes. Mas Paulo não quer falar sobre esse tipo de situação. Não é sobre essa perseguição que nós estamos vendo hoje, a guerra, né, que está acontecendo ali, Israel contra os palestinos, tal. Não é sobre isso que ele está dizendo, ele está pontuando a questão espiritual. E a segunda verdade em referência a isso, essa é a referência, como porém outrora nascera segundo a carne, perseguiu ao que nascera segundo o Espírito, assim também agora.
Os descendentes, Ismael se riu, caçoou do seu irmão, e deveria haver outras situações dessa, e ele foi então mandado embora, porque o filho da promessa não poderia caminhar junto com o filho da escrava. E aí o apóstolo Paulo vai fazer essa comparação e dizer, aqueles que são os filhos da carne, aqueles que não conhecem a liberdade em Cristo, aqueles que vivem sob a tutela da lei, aqueles que tentam ganhar a sua salvação pela sua própria força, esses vão continuar, como naquele tempo, a perseguir os filhos da promessa. Isso me faz pensar de forma muito séria, e precisa fazer com que você pense de forma muito séria essa verdade. Em meio à igreja, como já afirmei outras vezes, em outros momentos, a igreja ela é perseguida de duas formas, em duas frentes. De forma externa, e esses inimigos de forma externa são muito conhecidos nossos. A gente sabe quem são os que perseguem, na época de Paulo, o Império Romano. E há os inimigos externos, aqueles que pregam contra o Evangelho, que menosprezam o Evangelho da graça, aqueles que menosprezam a Cristo. Esses são os inimigos claros que nós vemos aí diante de nós. Mas há os inimigos que, ao meu ver, são os inimigos mais sorrateiros. São os de dentro. E foram esses mesmos que perseguiram a Paulo durante todo o seu ministério, os judaizantes. Foram os próprios patrícios, ou os próprios da descendência de Jesus, os judeus, que perseguiram Jesus. Então, em meio à igreja de Cristo, nós precisamos compreender que enquanto estivermos aqui como igreja, nós seremos atacados. O falso evangelho estará diante de nós e eles vão tentar mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, apresentando uma palavra, uma mensagem que destoa da verdadeira mensagem do Evangelho da Graça. Estarão sempre ao nosso lado, ao nosso derredor. Estarão sempre entre nós. Isso é um fato, está aqui, é isso que ele está dizendo. Foi isso mesmo que Jesus afirmou, que o joio e o trigo vão crescer o quê? Separados? Juntos. E, na verdade, não deveria ninguém preocupar-se tanto com isso, porque está escrito, o joio e o trigo vão crescer juntos. E eu não preciso e não devo ficar procurando, nomenclaturando, apontando, fazendo cálculos aritméticos, para saber quem é joio. Porque eu devo fazer como o apóstolo Paulo, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa, eu preciso acreditar que enquanto há vida, aqueles que são empecilhos, aqueles que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, eles podem vir um dia a crer em Cristo. Mas saibam que sempre vai haver essa rixa. Aqueles que conhecem a verdade sempre estarão preocupados em defender a verdadeira fé evangélica. E se alguém não mais defende a fé evangélica, talvez esteja num processo que aqueles irmãos na cidade de Gálatas ou na região de Gálatas estavam. Nós não podemos olhar o errado e dizer que está certo. Nós não podemos olhar o jeitinho que muitos religiosos que estão buscando fazer discípulos para si mesmos, não para Cristo, estão trazendo. Sejam os legalistas, que colocam um peso, uma roupagem pesada, ou seja, aqueles que são libertinos, que querem dizer que o Evangelho vale tudo, pode tudo, faça o que quiser, a graça lhe basta.
Não importa quais sejam, se os de cunho liberal, progressistas, ou os legalistas, aqueles que não levam metade do peso ou nenhum peso, mas querem colocar o peso sobre nós. A você eu digo, como Jesus disse, e esse é o convite que ele faz para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É a mesma verdade que Pedro diz, quando ele afirma: lançai sobre Cristo, sobre Ele, toda a vossa ansiedade. A terceira verdade, para que nós possamos encerrar a nossa conversa de hoje, essa terceira verdade nos conduz a uma verdade veemente. Paulo diz, contudo, e ele retorna mais uma vez às Escrituras, contudo, diz a Escritura. O que ela diz? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o da livre. E o verso 31 ele conclui dizendo, e assim, irmãos, somos filhos não da, e sim da livre. A primeira atenção que Paulo diz é o seguinte: se você é salvo, se você é liberto, se você não nasceu apenas da carne, mas nasceu do Espírito, se o Espírito Santo habita no seu coração, você deve lançar fora qualquer prerrogativa que lhe conduza a, com o seu próprio braço forte, com a sua própria inteligência, com o seu próprio fazer, a sua ação, você seja salvo. Lança fora toda essa ideia. Não aceite que alguém lhes diga ou pregue a você um novo evangelho. Porque a nova aliança e a velha aliança são totalmente opostas. A velha aliança, a aliança das obras, ela foi quebrada uma vez por toda e ninguém pode ser salvo por obedecer à velha aliança. Mas só é salvo aquele que vive sob a aliança da graça, que tem como seu pactuante o nosso grande exemplo, Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Vivendo assim, Paulo reafirma no verso 31, somos não filhos da obra da carne, mas sim da maravilhosa graça. A igreja do Senhor foi liberta por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós, no próximo capítulo 5, que dá ensejo à parte prática, do verso 1 até o verso 6, nós vamos falar sobre esta verdadeira liberdade. Mas, por enquanto, que você guarde no seu coração a verdade de que aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro são aqueles que colocam em Jesus Cristo a sua fé e vivem para a glória e para o louvor do seu nome. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque Ele nos fez filhos do seu amor. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino de luz. Que a nossa fé se consolide dia a dia e que vivamos para a glória do nosso Deus.
Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, nós fomos alimentados pela Tua palavra, fomos lembrados da nossa origem, quem éramos e quem nós somos hoje. Nós vivemos em novidade de vida. Pela fé nós somos descendentes espiritualmente de Abraão. Nós somos salvos pela graça e devemos nos comportar desta forma. As próximas lições, Senhor, nós perceberemos o cuidado que o apóstolo Paulo tinha em relação à vida de santidade. Porque ser libertos, viver não pela lei, não pelo peso colocado pela lei, pelos homens, não significa viver uma vida relaxada, em pecado ou pecando. Pelo contrário, o ser justificados pela fé em Jesus Cristo nos conduz a uma nova vida, uma vida no Espírito. Porque quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo da promessa. Mas quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito. Por isso, Senhor, que os nossos corações alegrem-se na verdade de que somos teus filhos, apesar das nossas falhas. Como o apóstolo Paulo declara, nós temos muitos irmãos e irmãs. Como ele mesmo declara, nós somos filhos da livre, filhos de um Deus amoroso que nos adotou, nos justificou mediante ao sacrifício de Cristo. E que esse evangelho puro e genuíno, anunciado pelos apóstolos, pela igreja antes de nós e a igreja no presente século, que esta verdade nos conduza a uma vida de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. E que nos impulsione a anunciar essa verdade a todos aqueles que jazem na sepultura, mortos em seus delitos e pecados. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.